Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast e hoje já começamos direto falando da derrota do Norwich pro Burnley. Mas um parênteses aqui que hoje eu vou fazer a análise primeiro e depois eu falo do jogo. Essa derrota foi importante. Por quê? Eu falei no CanaryCast anterior, acho que até em outros CanaryCasts eu cheguei a comentar isso, que o Norwich ia disputar alguns jogos, vai disputar alguns jogos com clubes que já estão habituados à Premier League. Um deles é o Burnley, o outro é o Crystal Palace. Depois temos o Aston Villa, que não está habituado, né? Subiu agora conosco. E depois temos o Bournemouth, que é um clube que está habituado também à Premier League. Esse jogo contra o Burnley foi importantíssimo, porque é um jogo que ensina ao Norwich como os times, entre aspas, de meio de tabela, jogam na Premier League. O jogo contra o West Ham não foi um jogo contra um time de meio de tabela, muito pelo contrário, o West Ham vai brigar ali em cima, pela sexta, sétima colocação. Porém, o Burnley é um time que vai ficar no meio, aparentemente vai ficar no meio do campeonato, ali entre o 9º até o 13º lugar. Então, foi uma partida muito importante para o Norwich aprender a jogar o campeonato. Porque, mais do que ganhar do Manchester City, que foi um resultado atípico, saber jogar contra esses times de meio de tabela e vencê-los vai ser fundamental para o Norwich daqui para frente. Então, essa derrota com certeza trouxe muito ensinamento para o Norwich para saber como se posicionar, como jogar taticamente e na filosofia do time dentro de campo quando for jogar contra esses times que vão brigar pelo mesmo que o Norwich, permanência meio de tabela. No caso permanência aí eu me refiro ao Sheffield, que tem feito uma campanha muito boa até aqui, o Aston Villa e o próprio Norwich, né, que não tem como jogar contra si mesmo, mas é bom ficar bem atento a si mesmo para não cometer erros e mais erros. Mas, enfim, seguindo aqui em frente, o primeiro destaque do jogo é que o Tetten se machucou, então mais um para nossa lista de machucados, só fica esse adendo rápido aí, porque, né, o Norwich está com ainda aquela lista imensa de machucados, com o Vrancic machucado, o Hernandes machucado, o Farman, pois é, o Farman se machucou também, o Arons ainda está recebendo tratamento, o Tribal se machucou, o Zimmerman está recebendo tratamento e o Klose sabe-se lá quando volta, coitado. Então, é preocupante essa lista aí enorme de machucados do Norwich e só jogadores importantes aí para o time. Inclusive o Hernandes tem mostrado uma recuperação interessante. Ele postou nas redes sociais dele que ele já está até treinando com bola. Então só já ajuda a dar uma alegria aí. Mas não sabemos se ele já volta para o próximo jogo. A reestreia, na verdade, enfim. A ideia, vamos botar assim, a ideia é que o Hernandes e até mesmo o Vrancic já retornem na próxima partida, pelo menos no banco. O Arons tem chance de também estar retornando no próximo jogo. Aí depois vem o Tribal, o Zimmerman, que tem duas lesões um pouco mais preocupantes, mas que tem chance de voltar também na próxima partida. Agora o Klose, coitado. O Klose sabe-se lá quando ele volta. O Farman, para ser bem sincero com vocês, eu não sei o estado da lesão dele, mas como é goleiro, geralmente há um tratamento especial que demora mais e que é mais delicado, porque a região da mão, que é onde o goleiro se machuca mais, acaba sendo mais demorada a cura para não ter outros resquícios de lesão. Mas eu não sei ainda ao certo o que foi a lesão do Farman. Estou só dando um exemplo de quem já foi goleiro, mas que, como vocês podem ouvir minha voz, não se consagrou goleiro. Bom, eu parei de crescer, esse foi o problema. Mas enfim. Vamos voltar aqui agora para o jogo do Norwich contra o Burnley. Bom, pessoal, o Norwich começou até atacando
criou uma oportunidade logo de início com o Puck, mas não foi bem assim que o jogo se desenhou. Porque aos 10 minutos, com a assistência do Westwood, o Wood foi lá e fez o primeiro gol. E logo aos 14 minutos, com a assistência do McNeil, o Wood foi lá e fez o segundo gol. E depois disso, foi uma correria o jogo, porque era bola pra frente do Burnley, ver o que dava, que assim, tudo que eles faziam no jogo dava certo. Isso também vou te contar, hein, porque olha que timezinho pra dar sorte também. Mas, enfim, mérito deles. Bolada pra frente, eles conseguiam prender a bola no ataque, criavam até oportunidades de gol, até mais difíceis não, mais possíveis, né, de fazer o gol do que o do Norwich. Que Norwich, por sua vez, pressionou bastante, criou duas oportunidades boas, três na verdade, oportunidades boas com o Leitner. Uma delas foi na trave, inclusive, mas não foi eficiente o suficiente para pelo menos fazer um golzinho. O Stiepermann e o McLean foram dois jogadores que simplesmente não entraram em campo. Os dois estavam sumidos no jogo. Falo até pelo McLean, porque assim, o Stiepermann estava sumido, mas também não foi acionado. O McLean teve dois lances que eu fiquei estressadíssimo com ele, que ele simplesmente não viu a bola. Um que o Lewis tocou pra ele, ele ficou parado olhando e caraca, a bola veio até mim. E um segundo que foi o Cantwell tocando a bola pra ele no meio de campo. E o cara deixou a bola passar, deu uma moscada, né, que a gente fala. E aí ele teve que dar aquele pique desesperado, ai meu Deus, deixa eu pegar a bola, porque senão, né, vou tomar um contra-ataque aqui. E aí o Norwich mostrou que também cochilou bastante e que mereceu perder, né? Mereceu, fez de tudo para perder também o Norwich nessa partida. Que nos dois gols eu não vi erro do Crew. O Amadou, eu sigo gostando dele na zaga. Não é zagueiro de origem, é volante, mas tem jogado muito bem. É o Bassong melhorado. Espero não zicar ele com isso. Mas o Amadou tem se destacado muito bem na zaga. O Godfrey não fez a melhor partida da vida dele, mas não foi também um dos destaques negativos principais do jogo. O Lewis, eu senti ele meio perdido na partida. Ele apareceu, foi acionado, mas eu senti que ele cometeu alguns erros, principalmente de passe, muitas vezes pela ansiedade de fazer o gol, ou então uma jogada de gol, né? E o Buendia, ele jogou bem, ele estava querendo vencer, né? Ele estava com aquela gana de ganhar, estressadíssimo o tempo inteiro, mas esse estresse atrapalhou muito ele, porque errou passe, escorregou, teve alguns momentos que o Buendia, pela gana dele de vencer o jogo, ele acabou se sabotando. Pela ânsia de fazer um gol, ele acabou se sabotando. E aí isso acabou precipitando muitas vezes algumas jogadas, ou então até dando errado em outras, pelo nosso argentino. E o meu destaque positivo aqui da partida eu daria para o Cantwell. O Cantwell, ele correu o campo inteiro, né? O moleque está mostrando que ele veio para ser titular de vez do Norwich, né? E tá merecendo. Ele não criou grandes jogadas de gol, mas ele correu o campo inteiro, ajudou na defesa, principalmente ali no setor defensivo do lado do Lewis, que estava muito aberto, e ele conseguia voltar para ajudar. Ele pegava a bola da área do campo defensivo do Norwich, do meio campo defensivo do Norwich, e levava até o campo ofensivo e depois distribuía o jogo. Então o Cantwell tem mostrado uma maturidade impressionante na Premier League desde quando começamos a jogar a Premier League nessa temporada. O Puck, coitado, foi pouquíssimo acionado, não teve muito o que fazer, ele fez a função dele de atacante. Ele não foi acionado quando teve chances de chutar, ele chutou, acho que foram 2, 3 chutes no máximo, mas foi isso. O Norwich vacilou, o Farke também foi mal essa partida, ele demorou muito para tirar esses dois jogadores, o McLean e o Stiepermann. Por mim, já teria colocado o Roberts ali no meio de campo, fazendo a função do Stiepermann, ou então jogava o Buendia para o meio de campo e o Roberts lá para a ponta, como o Uriel sugeriu. Poderíamos ter tirado o McLean e colocado algum outro jogador, como por exemplo o próprio Drimit, para fazer uma segunda opção ofensiva. Sei lá, talvez o Reis improvisado. Poderíamos ter feito outras coisas no jogo para
mostrar um pouco mais de eficiência no ataque. Talvez botar o Sberny no lugar do McLean e aí deixar só um volante, não sei. O Norwich precisava fazer o gol e não tivemos muitas soluções ofensivas para isso. Talvez foi até um receio do Farke de mexer demais e deixar o time aberto e tomar mais gols. E um detalhe importante é que o Norwich tem que tomar cuidado com esse saldo de gols, porque saldo de gols é decisivo para rebaixamento e o Norwich tem que ficar atento a isso. Afinal de contas, ninguém quer ir ser rebaixado e ninguém quer ser rebaixado principalmente por conta de saldo de gols, né? Então, fica essa aí a análise do jogo. Aliás, o Uriel fez uma boa crítica em cima do Stepperman. Ele tá já há algum tempo criticando o Stepperman e aí tá na bronca, né? O Uriel com o nosso grandalhão Stepperman, que está sumido na Premier League até aqui. Bom, próximo jogo, como eu falei com vocês, o Norwich enfrenta o... Epa, peraí, bugou o cérebro aqui. O próximo jogo é do Crystal Palace. O Norwich vai até a casa do Crystal Palace enfrentá-los no dia 28 de setembro, ou seja, sábado agora, dia 28 de setembro, às 11 da manhã, o Norwich vai até a casa do Crystal Palace, o Selhurst Park, em Londres. É isso aí. E o Crystal Palace só tem um desfalque no jogo, que é o Kelly. Não sei se faz uma grande diferença para eles, mas o Crystal Palace é um adversário direto do Norwich na tabela, né? Que ele tem 7 pontos e está em 13º lugar. O Norwich tem 6 pontos e está em 16º. O Crystal Palace, então aí precisa ganhar esse jogo contra o Norwich para se distanciar da meiuca. E o Norwich precisa ganhar esse jogo para se distanciar da zona de rebaixamento. E agora que a gente está falando de tabela, vamos falar da tabela. O Liverpool é o líder do campeonato com 18 pontos. De nada, Liverpool. O Manchester City está em segundo com 13. E aí, uma coisa legal a destacar, o Leicester está com 11 pontos. E o Leicester é o time do Maddison, que é um jogador da cria, né? É cria do Norwich. E a gente tem muito orgulho, né, dele. Então acaba que o Norwich tem esse pequeno carinho pelo Leicester, mas não pelo clube Leicester, né? Sim pelo jogador Maddison. E aí fica esse adendo aí legal para quem ainda acompanha o Maddison, né? Ou quer saber como ele está. Jogando muito bem. E em terceiro lugar com o Leicester City. Bom, com o resultado o Burnley foi para nono, com 8 pontos. O Sheffield United tem 8, também em décimo. O Chelsea está em 11º com 8 pontos. É um destaque surpreendente aí. O Crystal Palace em 12º com 8. O Southampton em 13º com 7 pontos. O Everton em 14º com 7 pontos também. O Brighton com 6 em 15º. Em 16º, nosso querido Norwich City com 6 pontos também. E aí, em 17º, o Newcastle com 5 pontos. Na zona de rebaixamento, Aston Villa e Wolverhampton com 4 e o Watford com 2. O Watford, coitado, tomou-lhe 8 do Manchester City. Vocês devem ter visto o meme, né, rolando, eu compartilhei também, que é o Jerry dando uma pancada no Spike e ele entregando o pedaço de madeira com que ele bateu no Spike pro Tom. E aí pegaram o rosto do Jerry, colocaram o escudo do Norwich, o rosto do Spike, colocaram o escudo do Manchester City, e o rosto do Tom trocaram pelo escudo do Watford. Ou seja, o Tom pagou o pato, né? O Watford tomou-lhe a pancada de volta pelo que o Norwich fez. Então, coitados. Estão em último lugar. O Norwich agradece, né, o Manchester City pela colaboração. E a tabela ajudou muito o Norwich nessa rodada, né? Porque foi fundamental os resultados, por exemplo, o Newcastle e o Brighton empatarem. O Norwich perdeu uma posição com esse jogo, mas foi ótimo, porque nenhum dos dois passou, o Norwich se distanciando. O Brighton empatou com o Norwich e o Newcastle ficou um ponto atrás do Norwich. O Wolverhampton empatou também, então ele se manteve na zona de abaixamento. E o Aston Villa perdeu, né? O Watford, como eu falei, também perdeu. Então, assim, a tabela foi muito caridosa para o Norwich. E até os adversários que estão acima, se o Norwich ganhar o próximo jogo, por exemplo, vai a 9 pontos, podendo ficar em sétimo lugar. Então, é impressionante como está equilibrado esse início de Premier League e como a tabela ajudou muito o Norwich
nessa rodada. Então, passou perto, dá para respirar um pouco aliviado, mas temos que ganhar no próximo jogo contra o Crystal Palace, né? Sei que é difícil, mas temos que ganhar. Um pontinho vai ser bom? Vai, mas se puder ganhar vai ser muito melhor. Afinal de contas, né, o Norwich tá brigando aí pela permanência na Premier League. Bom, e agora vamos para o comentário da galera e eu vou chamar a vinheta. Editor de áudio, por favor, toque a vinheta. Comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, Canary, está começando agora o nosso comentário da galera, a melhor parte do Canary Cast. E, claro, né, porque eu tô falando de vocês, é momento puxa-saco da minha parte. Sim, mas é verdade. Vamos falar aqui dos nossos queridos canários que participaram dessa semana do Canary Cast. Bom, primeiro começando pelo querido Pedro Henrique, que pergunta o seguinte, a mensagem dele veio do WhatsApp. E você que quer participar do nosso grupo do WhatsApp, mande mensagem para o nosso Twitter, @NorwichCityFCBR, que eu te passo o link. Enfim. Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação. Ele disse o seguinte, ele perguntou o seguinte: você acha que o Pukki vai ser o herói para o time permanecer na Premier League? Pedro, sim, eu acho que o Timo Pukki e o Cantwell vão ser os jogadores principais para essa temporada. Mais o Pukki do que o Cantwell, porque o Pukki vai ser o cara dos gols. Então, sim, acho que ele vai ser o nosso herói aí da temporada. Obrigado pela sua participação, Pedro. Uma honra ter você aqui. Um forte abraço. Próxima participação, Guilherme Sanclay. Sempre uma presença marcante aqui no GanaryCast. Lucas, você acha que vamos demorar muito para ver o Super Mario Vrancic no time titular? Pelo que vi no último jogo, senti o Godfrey bem nervoso. Qual a sua opinião sobre ele na Premier League? Bom, sobre o Vrancic, acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque mesmo com a lesão curada, acho que ele vai precisar de um tempo para pegar o ritmo de jogo. Então, acho que em umas 2, 3 rodadas aí deve ser o prazo para o Vrancic aparecer no time titular. Afinal de contas, a vaga ali do McLean, para mim, acho que está bem aberta ainda, né? Tanto do McLean quanto do Stepperman, que para mim, inclusive, o Vrancic pode fazer a função do Stepperman. Ou então o Vrancic entrar na função do McLean e o Roberts entrar na função do Stepperman. Seria interessante ver essa tática aí. O Uriel também, inclusive, ia deixar o like. Mas voltando, sobre o Godfrey, você sentiu que ele estava bem nervoso, né, no último jogo. Eu não senti nervosismo, eu senti um pouco de pressão, né? Não uma pressão psicológica, mas pressão do Burnley mesmo. Porque o Norwich tomou uns ataques que deixava a defesa desmontada. Não só por culpa do Godfrey, mas por conta do sistema defensivo como um todo. Os laterais estavam mal organizados defensivamente. O Amadou e o Godfrey fizeram o melhor que eles podiam ali no jogo. Então eu acho que quem pecou mais na zaga foi o Lewis e o Byron. O Byron atacou muito bem, mas defendeu muito mal. E o Lewis defendeu e atacou muito mal nesse jogo. Então eu acho que o que deve ter te dado essa sensação de nervosismo do Godfrey foi essa falta de sustentação pelas pontas. Então o que acontece? Quando o zagueiro é obrigado a ter que sair da sua zona de marcação para cobrir o que o lateral não está fazendo, isso deixa ele perdido. Então, normalmente, isso acaba deixando ele mais, digamos assim, nervoso, né? Sem saber direito como marcar ou o que fazer. E, né, como eu falei também na análise, o Burnley atacou muito bem quando atacou, apesar de ter tido muita sorte durante seus ataques. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço, meu amigo. E vamos agora ao Marcelo Augusto, que perguntou o seguinte: o que fazer para estancar a defesa? Marcelo, a gente tem que contratar uma água benta, entendeu? A gente tem que contratar, mandar um recado ali pro céu, ver qual é o frete, entendeu? E encomendar uns 50 litros de água benta e jogar nesse time, porque não é possível, todo zagueiro que a gente tem se machuca, então tá complicado. Eu acho que o Godfrey tem que continuar como titular para ele pegar mais ritmo, mas o Amadou tá jogando bem na zaga. Então, até se a gente tivesse um dia Zimmerman e Amadou, eu acharia interessante. Zimmerman e Godfrey, melhor dos mundos, né? Mas, eu acho que o problema é esse, é muita lesão e muito jogador improvisado, né? No caso, muito que eu digo, o Amadou sendo improvisado e, né, o time não consegue ter uma consistência defensiva porque a dupla titular não joga, né? Não joga junta, porque o Zimmerman, que pra mim é o nosso principal zagueiro, tá machucado.
Forte abraço, Marcelo, muito obrigado pela sua participação também, cara. Bom, e aos 45 do segundo tempo também teve nosso querido Sávio Guerreiro. Guerreiro é apelido ou é sobrenome? Fica aí a minha pergunta pra você, Sávio. Bom, ele botou uma fácil aqui pra mim, né? Com 55 aspas. Você avalia as atuações do Cantwell e do Pukki? Aliás, como você avalia as atuações do Cantwell e do Pukki nos últimos jogos? Acha que dá pra sonhar com Premier League, com Europa League, quer dizer? Caraca, você mandou uma ótima aqui, né, Sávio? Que quis me deixar na linha tênue do clubismo. Bom, pra mim o Cantwell e o Pukki, como eu falei até um pouco antes, são os melhores do time até agora, né? Eles são os caras que estão trazendo resultado pro Norwich. O Crew tem ajudado muito defensivamente, tem feito defesas muito importantes. Mas a gente só ganha gol. A gente só ganha jogos se fizer os gols. Então, Cantwell e Pukki são os caras que estão fazendo gol e são os caras que têm ajudado o time a conseguir fazer os gols. Então, pra mim, eles dois são os principais jogadores do elenco. Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10 pra eles no início dessa Premier League, eu daria 9. Porque é impressionante como eles estão bem. E principalmente o Cantwell, que nem titular era na temporada passada. Então, pra você ver a evolução do garoto nessa Premier League. E sobre a Europa League, eu acho muito difícil na hora de fazer uma campanha de permanência mesmo. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação, sabe? Um forte abraço. Bom, e vocês acharam que acabou? Não, achou errado, canário. Nossa, foi ridícula. Mas quem gosta de choque de cultura vai ter gostado. Temos ainda a pergunta do Luan, que mandou aqui no privado o seguinte: assisti o primeiro tempo inteiro e vi uma atuação muito apática do Norwich. Os jogadores pareciam perdidos, assustados dentro de campo. Não parecia o mesmo time que derrotou o City na rodada anterior. Na sua visão, Farke teve culpa na atuação apática do time? E se tivesse no comando da equipe, faria alguma mudança no próximo jogo contra o Crystal Palace? Tamo junto, on the ball City. Luan, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Canary Cast. Não só você, mas como todos os outros que participaram pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui participando, porque engrandece o programa de verdade. A melhor parte do Canary Cast é quando vocês participam. Eu não falo isso só pra puxar saco, pra brincar, não sei o que. É porque realmente são vocês que fazem o programa acontecer. Afinal, se não tivesse ninguém pra ouvir, não teria programa, né? Então, eu acho muito legal quando vocês participam, engrandece mesmo o conteúdo do programa. Mas enfim, vamos lá. Bom, o Farke teve sim uma participação, uma culpa na participação apática do Norwich, mas acho que mais no segundo tempo, porque ele demorou muito para mexer, né? E aí, já respondendo a segunda pergunta, se eu faria alguma mudança no time no próximo jogo, então, no melhor dos mundos, vamos supor que o Aarons e o Zimmerman possam jogar, né? Eu colocaria o Crew no gol, o Zimmerman e o Godfrey na zaga, o Aarons e o Lewis nas laterais, e o meio de campo eu colocaria o Amadou e o Vrancic. Mais à frente eu colocaria Roberts de um lado, o Cantwell do outro, fazendo o meia central ali, o Buendia, e no ataque o time Pukki. Essa seria a minha formação com essas mudanças. Agora, se eles não voltarem de lesão, aí o Norwich vai ter que jogar com... Eu colocaria o Norwich para jogar com Crew, o Byron e o Lewis nas laterais, o Amadou e o Godfrey na defesa, na zaga. Eu não sei qual é o nível da lesão do Tete, mas vamos supor que ele não possa jogar, né? Eu colocaria o McLean, não tem jeito, teria que colocar o McLean junto com o Vrancic. Ficaria um time extremamente aberto defensivamente, tá? Porque o McLean não é um jogador de defesa original, mas enfim. Dupla de volante, McLean e Vrancic. Pelas pontas, o Buendia, o Roberts e o Cantwell no meio ali, fazendo a função do Stepperman, o Buendia, e no ataque o Timo Pukki. Essa seria a minha formação para o jogo contra o Crystal Palace. Essas seriam, né, no caso. E é isso. Muito obrigado pela sua participação, Luan. Volte sempre. On the Ball City para você também. E
Lá no Twitter também tivemos participação, então tá repleta de participação dos nossos Canaries aqui no CanaryCast. Bom, a moto passou aqui na rua, não sei se vocês ouviram, mas é sinal de que o Cobblers Brasil, nosso querido André, que sempre participa aqui também, dizendo o seguinte: daquelas camisas do Norwich que você tem, qual seria a da sorte, a favorita, sem ser essa recente autografada? Bom, pra quem não sabe, muita gente chegando no grupo, eu não sei se vocês acompanharam minha história antes, mas eu fui pra Norwich esse ano, né, convite do clube e tudo mais. E eu ganhei 2 presentes muito legais, que foram 2 camisas autografadas pelo time inteiro, a amarela e a branca da temporada passada. Então são essas que o André está se referindo que não podem valer. Então a camisa da sorte que eu colocaria é a camisa amarela da temporada passada, mas que não está autografada. Essa é a minha camisa da sorte, se fosse falar hoje. Porque essa camisa rendeu jogos maravilhosos, né? E foi a camisa que eu usei lá na Inglaterra antes de ganhar o presente, né? Foi a camisa que eu vi o Francis fazer aquele gol maravilhoso de falta contra o Sheffield e o Wednesday, lá no Carrow Road. Que, aliás, meu Deus, que momento na minha vida. Senhoras e senhores, aos 97 aquela falta. Nossa, eu fiquei maluco esse dia. Enfim, antes que eu volte aqui às memórias, essa seria a minha camisa da sorte, André. E muito obrigado pela sua participação e força aí ao Cobblers na sua jornada ao acesso à Championship ou à League One. Agora eu confundi, mas enfim. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. E também tivemos o Norwich Depre voltando aqui. Aliás, o Depre Norwich voltando aqui. Tem que atualizar, né? Você colocou aí, ganhamos do City. Temos que colocar aí, perdemos do Burnley. Mas enfim, isso acontece, né? E você colocou o seguinte na tua pergunta: o que acontece com o time fora de casa, pelo amor de Deus? Querido @DepreNord, sigam lá no Twitter e sigam também o @NCFCBR. O que acontece? O Norwich, né? É o Norwich, tem que ser do jeito Norwich de ser. Não, mas eu acho que as coisas vão se acertar. É como eu falei no início. O Norwich não tinha pegado ainda um time desse que vai brigar pelo mesmo que o Norwich. Então, foi importante essa derrota. Foi importante pra gente aprender a jogar contra esse tipo de clube, como o Burnley. E espero que a gente tire bastante aprendizado, inclusive para tirar pontos do Crystal Palace na próxima rodada. Então, eu acho que foi isso, nesse resultado específico. Contra o West Ham e contra o Liverpool, bom, né, era o Liverpool, acho que isso já explica, né, o atual campeão europeu. Tudo bem que a gente ganhou do City? Ok, tudo bem que a gente ganhou do City, mas, né, era estreia da Premier League. E o West Ham é um time chato também, que, né, é um time que acho que foi um resultado normal a gente ter perdido para eles. Mas vamos ver. Acho que o próximo jogo contra o Crystal Palace vai falar melhor sobre o que acontece fora de casa contra diversos times, vamos botar assim. Bom, e essa foi a grandiosa parte que a gente fala do comentário da galera aqui no CanaryCast. Hoje o telefone não tocou, o nosso querido Uriel está viajando, o nosso enviado especial, Uriel Pereira, está around the world. Ele está viajando o mundo inteiro para trazer as maiores informações estatísticas do Norwich. Não, mentira, ele não está viajando, mas ele está buscando mais conteúdo e eu tenho certeza que no próximo CanaryCast ele vai trazer mais conteúdo exclusivo aí para vocês, que só que na comunidade brasileira do Norwich vocês vão ter essas informações. Mas enfim, nosso querido Uriel não pôde participar hoje. E de qualquer forma, um forte abraço aí pra você, Uriel. Sei que você vai ouvir esse programa e no próximo episódio você vai estar presente. E, pessoal, meus Canaries, eu encerro por aqui esse CanaryCast, até que ficou bem grandinho. Eu espero que vocês tenham gostado e que no próximo jogo o Norwich vença. No mais, on the ball, City! Never mind the danger! Come on, Yellow! Fui! Samba de Janeiro!